Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, chegamos ao capítulo 5 dos deveres particulares do próprio Estado e dos conselhos evangélicos. Então, primeira parte dos deveres do próprio Estado. Questão 506. Que vêm a ser os deveres do próprio Estado? Por deveres do próprio Estado, entende-se aquelas obrigações particulares que cada um tem por causa do seu estado, da sua condição e da situação em que se acha. Então, nós havíamos visto os 10 mandamentos, e o cumprimento dos 10 mandamentos, ele supõe obras a fazer o bem e a evitar certos males. Mas cada cristão tem que cumprir segundo o estado, ou seja, a circunstância precisa e concreta que Deus nos colocou. Aí aqui vai colocar-se questões profissionais, o professor, o médico, estados de consagrados, sacerdotes, religiosos, depois as autoridades, todas elas, os pais, os governantes. Isso são estados que Deus coloca, né? Cada um dos mortais. E o cumprimento deste ofício fará com que nós obtenhamos a nossa salvação. Aí vem as boas obras. É o cumprimento da lei de Deus no estado em que Deus nos plantou. Quem impôs aos diversos estados os seus deveres particulares foi o próprio Deus, que impôs aos diversos estados os deveres particulares, porque desses derivam os seus divinos mandamentos. Isso é muito importante, porque hoje, com esta questão humana de direitos humanos e de não sei o que, do trabalhador, direito não sei da onde, eles esquecem os deveres, porque todo direito se funda num dever. Então o bom Jesus nos colocou num estado de vida do qual este estado tem os seus deveres, e esses deveres quem nos obriga é Deus nosso Senhor. Por isso há pecado. Quem não cumpre os seus deveres de estado peca. Então, por exemplo, o pai que não ensina os seus filhos peca. Aí, da mesma forma, o filho que não obedece seus pais nas coisas que deve se obedecer, que não se opõe à lei de Deus, também peca. Então, o médico que não cuida dos seus pacientes bem, peca. Da mesma forma que os pacientes que não obedecem certas prescrições, que às vezes correm risco à sua própria vida, também tem pecado nisso. Verdade que ser um paciente não é um dever de Estado propriamente dito, mas aí vem o bom senso. O professor que não ensina a verdade das ciências humanas aos seus alunos, ele peca. Fala, mas é história, geografia, química e etc. Sim, mas ele foi constituído como professor, ele abraçou aquele estado porque ele quis, e ele tem que desempenhar, já que ele se formou como tal, como mestre, tem que ensinar aquilo corretamente. E agora o aluno que não cumpre seus deveres de escola peca também. O colar, o pegar-os hoje em dia, nosso tempo não existia, pelo menos no meu, como trabalhos prontos na internet, né? Tem sites que tem tudo feito, só imprimir, colocar o nome, tudo isso tem pecado. Porque o trabalho supõe o quê? O conhecimento adquirido com os esforços como aluno para merecer a recompensa de uma nota. Na realidade, a nota é provar que ele tem o conhecimento daquilo. Mas então, peca porque ele, como Estado, ele é aluno. É um dever de Estado como aluno de aprender, de perguntar, de sair da dúvida, porque tem que sair da ignorância em coisas humanas, mas ele está estudando, sempre se deparará com pecado. Então é uma circunstância imposta por Deus. E aí vem os deveres antes dos direitos, que o bom Deus nos obriga, e sempre que houver falta contra os deveres de Estado, haverá pecado. Porque como pecado, uma desobediência voluntária feita à lei de Deus, é lei de Deus nosso Senhor que cumpramos nossos deveres de Estado. Aí diz a questão 508, explicar-me com algum exemplo como os deveres particulares derivam dos 10 mandamentos. Aí o catecismo vai nos dar uma explicação. Ó. Por exemplo, no 4º mandamento, sob o nome de pai e de mãe, entende-se também todos os nossos superiores. Assim, deste mandamento derivam todos os deveres de obediência, de amor e de respeito dos inferiores para com seus superiores. Em geral, hein?
Isso daqui toca do presidente da nação ao nosso vereador da onde vivemos. Deveria ser assim. Isso toca na hierarquia eclesiástica também, da cabeça aos pés. Todas as autoridades eclesiásticas. Também toca aqui todas as outras autoridades humanas. Nossos pais, tios, avós, primos mais velhos, os irmão mais velho, porque em certo modo é uma autoridade sobre os irmãos mais novos. Então, todas as autoridades, sejam elas quais forem. E aqui diz o que? O dever de obediência. É verdade que a obediência é condicional, desde que não me obrigue a algo contra a lei de Deus. Mas aí não é que eu posso desobedecer, é porque uma lei iníqua não tem força de lei. Então eu não desobedeço, desobedecer nunca vai ser virtude. É o seguinte, uma autoridade me manda uma coisa maligna, eu não vou observar aquela ordem, mas estou obedecendo ao bom Deus, que me impede de fazer o mal moral. Então essa é uma obediência a Deus que suprime a obediência a uma lei iníqua, porque ela não tem força de lei, seja em matéria do que for. Agora, o amor, o respeito que os inferiores devem para os seus superiores não é uma condicional. É o fato de a autoridade ela está revestida de quê? Da obediência no que ela mandar, mas o amor e o respeito por causa da honra que lhe devemos. Então, por exemplo, eu posso suspender a obediência se um pai ou um superior eclesiástico me mandasse uma coisa contra a fé ou a moral. Porque como Deus me proíbe fazer algo contra a fé ou a moral, eu obedeço ao bom Deus e não obedeço àquela coisa. Agora, tratar com ódio e com falta de reverência, eu não posso. Isso temos que ter cuidado, hein? Porque vamos colocar isso no aspecto político. Independente de partido do que for, nós sabemos que as autoridades vêm de Deus. Ou para nos governar para o bem, ou para nos flagelar pelos males que nós fazemos. Então eu posso me opor a um partido político por 1000 razões, posso, mas insultos, desejos malignos e essas coisas eu não posso. Se é uma autoridade constituída do modo legítimo, eu posso lhe resistir às suas mazelas morais. Agora, faltar com respeito à sua autoridade eu não posso. Isso daqui é muito importante porque como nós vivemos num estado hoje bem complicado entre direita e esquerda, quando nós tínhamos no poder alguém da esquerda, que é maligno, é comunista, é uma desgraça, mas quantas mazelas em nome da verdade foram ditas ou desejadas a estas pessoas e que nós pecamos contra o respeito à autoridade. Porque eu posso combater as suas mazelas como político, com doutrina, por exemplo, quando o comunismo é condenado pela igreja, então eu posso atacar o PT com a liberdade do Filho de Deus, porque a igreja, no seu magistério, em Pio XI, condenou esta ideologia marxista, etc. Agora, ao ter um sujeito, por infelicidade nossa, que nos governa, eu não posso faltar com respeito à sua autoridade, desde que ela tenha chegado ao poder de modo legítimo. Mas posso lhe resistir, devemos, porque o comunismo é uma coisa maligna. A mesma coisa referente às autoridades eclesiásticas. Se são autoridades legítimas, postas para governar e não cumprem o seu ofício, eu posso combater o modernismo, devo, mas agora tenho que combater o erro com a verdade e falando de teologia sempre com caridade. Então, certos insultos e certas coisas sobram, porque isso é um grande, principalmente no meio tradicional, é um grande excesso. Combater a verdade sem a caridade, combater o erro com a verdade sem a caridade também é um pecado. No estado de cristãos, estamos obrigados a honrar as autoridades, a resistir às mazelas e fazer tudo com verdade e caridade. E segue aqui a questão respondendo, não? Derivam todos os deveres de obediência, de amor e respeito dos inferiores para com seus superiores, todos os deveres de vigilância que têm os superiores sobre os seus inferiores. Então há um dever do inferior para com o superior, honrar, obedecer e amá-los. O amar é o querer o bem, não pede os sentimentos nobres do coração humano, só desejar-lhe o bem. Agora, da parte dos superiores para com os inferiores, deveres vigiar os seus inferiores.
Aqui, por exemplo, quando o Estado busca pelo menos o bem comum, vinha a censura. O Estado deve censurar, sim, senhores. Hoje passa quem censura a verdade, né? É um grande mal. Mas o fato de censurar em si mesmo está errado? Não, senhores. Tem que censurar as mazelas. Por isso, a pornografia é censurada, a libertinagem censurada, os erros censurados deveriam ser. Mas hoje o poder de censura está censurando a verdade. Mas é um dever do Estado vigiar, dado que os seus superiores devem buscar, os nossos superiores devem buscar o nosso bem, que por isso Deus deixou a autoridade, então todos os males que nos afastam deste bem devem ser resistidos, e os inferiores, por suas próprias forças e santos anelos, não cobrem estas seduções dos males. Por isso precisamos de autoridades que impeçam os males chegar até nós, sejam autoridades religiosas, sejam autoridades civis. E se eles não fazem isso, pecam também, porque é uma obrigação que Deus Nosso Senhor deu para que os seus não se perdessem. Questão 509. De que mandamentos derivam os deveres dos operários, dos comerciantes, dos administradores de bens alheios e outros semelhantes? Aí vamos ver que aqui vai abarcar todos os mandamentos. Já vimos do quarto referente à autoridade e aos inferiores, e agora os deveres de comércio, os deveres de fidelidade, de sinceridade, de justiça, de equidade, que eles têm, derivam do 7º, do 8º, do 10º mandamentos, que proíbem toda e qualquer fraude, injustiça, negligência e duplicidade. Então nós vemos que os 10 mandamentos vão abarcar todas as ações humanas. No quarto, autoridades inferiores, e agora todo o trato comercial de operários, trabalhadores, comerciantes, administradores, vamos abarcar aí, então, referente à justiça e equidade, fidelidade, o 7º, 8º e 10º mandamentos. De que mandamentos derivam os deveres das pessoas consagradas a Deus? Os deveres das pessoas consagradas a Deus derivam do 2º mandamento, que manda cumprir votos e as promessas feitas a Deus, uma vez que essas pessoas se obrigaram desta forma à observância de todos ou alguns conselhos evangélicos. Então, assim, as autoridades religiosas também têm os seus deveres, dado que elas se obrigaram diante de Deus a cumprir certos requisitos. Então, por exemplo, é verdade que como voto o sacerdócio normalmente, o clero diocesano tem somente o voto de castidade, mas o ofício sacerdotal, quando é abraçado, tem a finalidade primeira de oferecer a Deus o sacrifício, a Santa Missa, e segundo, de buscar o bem das almas. Aí vem a administração dos sacramentos. Assim que um sacerdote, quando ele abraçou esse estado que o Deus o chamou, ele está se obrigando a desempenhar seu ofício. Então não é assim um luxo de um zelo, é o mínimo que se espera no sacerdote. E nessa busca de entregar as almas a Deus pela santificação, supõe também instrução. Em São Tomás vai explicar que a instrução religiosa dispõe a alma para bem receber os sacramentos. Então é nosso dever instruir as almas também. Aí, se não cumprimos com o nosso ofício de oferecer a Deus o sacrifício e de instruir as almas e as santificar, instruir pela pregação e as santificar pelos sacramentos, há uma negligência no ofício sacerdotal e também é pecado. Aí cada um vai estar obrigado segundo as disposições que normalmente vêm dos seus superiores. Nessa crise, bom, da nossa parte, assisto às almas que estão aí e nos chamam, mas na forma normal seria o quê? Do Papa para os bispos, dos bispos aos sacerdotes, essa divisão de ofícios, em repartições de dioceses, de paróquias, e aí vem também o auxílio às ordens religiosas. Tudo isso é movido por uma autoridade, mas hoje em dia, nessa crise, como em outras, cada um faz o que pode e Deus depois tem piedade de todos. Mas agora vamos ver os conselhos evangélicos e com isso concluímos esse tema, porque esta última questão dá entrada a este aspecto. Dos conselhos evangélicos,
O que são os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos são alguns meios sugeridos por Jesus Cristo no Santo Evangelho para chegar à perfeição cristã. Então aqui nós vimos os mandamentos, os deveres de Estado que emanam dos mandamentos, e agora ficam alguns conselhos, sugestões do bom Jesus, nosso Senhor, para quem quer ser perfeito. Mas é uma sugestão, não é uma obrigação. Evangélicos porque está no Evangelho. Não são os conselhos dos evangélicos que batem nas portas dos outros, que eles não estão nem no Evangelho, e muito menos eles vão observar essas três coisas que nós vamos ver. Então, quais são os conselhos evangélicos? Primeiro, os conselhos são 3: pobreza voluntária, castidade perpétua e obediência inteira em tudo que não seja pecado, diz o catecismo. Aí vemos que os evangélicos não praticam mesmo, né? A pobreza para eles é um castigo de Deus, porque tem a teologia da prosperidade. Então é a primeira coisa contra o santo evangelho, que eles tentam esfregar em nossa cara, mas quem fica com a cara manchada são eles. Segundo, a obediência inteira. O evangélico protestante não obedece ninguém. Ele obedece o que ele entende da Bíblia, por isso um devora o outro, porque cada um entende uma coisa. Mas não obedece à verdade do santo evangelho que mantém a unidade na obediência. E castidade muito menos, porque nós sabemos que o protestantismo vê a castidade como uma estupidez. Tanto que não existe, pelo menos nesse neopentecostalismo, um voto de castidade. Isso que São Paulo é muito claro nas suas epístolas, hein? Está escrito um dos Coríntios o quê? Que o homem celibatário cuide das coisas do Senhor e como agradar ao Senhor Deus. E que o homem casado cuide das coisas do mundo e como agradar a sua esposa. Mas, bom, eles interpretam do jeito que lhes apraz, mas nunca conforme a letra. O que a letra quer dizer é exatamente o que acabamos de ouvir. Então, são conselhos propriamente católicos que emanam dos evangelhos, que viram na vida religiosa votos: obediência, pobreza e castidade. Mas só que na vida religiosa, votos, mas na vida do bom católico é o espírito de pobreza. Por exemplo, mesmo sendo milionário, nós vamos entender porque os reis santos tinham que praticar a pobreza. Porque é um conselho do evangelho. Nosso Senhor não veio deixar o rico miserável, mas veio deixar o rico com o espírito simples de pobre. E nosso Senhor não veio fazer o pobre ser exaltado às alturas, porque ele veio enobrecer a pobreza também. Então equilibra nos excessos que poderia haver da classe social. Pois então, a pobreza voluntária, castidade perpétua, que aí vira um voto, obediência inteira, que aí tem o espírito da pobreza, por exemplo, não tendo desperdícios, não é porque nós podemos ou poderíamos ter, não sei, roupas variadas que eu vou trabalhar com uma roupa nova. Isso é falta de pobreza. Porque deveríamos trabalhar, se eu vou trabalhar no campo, ou não sei, carpir um terreno, eu usaria uma roupa mais batida. Mesmo que eu tenha o dinheiro para comprar para fazer isso, hein? Mas esse luxo é o quê? Falta de pobreza. Vou estragar uma coisa que eu não tenho para ser estragada pelo mau uso, mas sim pelo uso contínuo e não pelo mau uso. Agora, outra coisa de pobreza que podemos praticar, evitar os desperdícios das comidas. Espírito de pobreza, não precisa fazer um voto. E depois, saber usar as coisas, isso tanto as coisas, tudo, desde um lápis. Eu me lembro que eu não sei se hoje ainda uso lápis, né? Deve ser lapiseiras. Mas, por exemplo, uma criança que não sabe usar, um adolescente, que fica apontando, primeiro que deixa cair no chão, quebra o grafite. Então ele vai ter tantos lápis quantos sejam os que caíram no chão. Um descuido. Temos que cuidar. Ah, mas a minha mãe tem dinheiro, meu pai, para comprar papelaria. Parabéns para ele. Mas não é porque posso ter em quantidade que eu vou desperdiçar a rodo assim, não. Isso é pecado. Porque Deus da abundância não é para desperdício, é para o uso correto e sensato. Então, seja rico, seja pobre, nós não podemos desperdiçar nada. Agora, se uma coisa estragou, estragada está, se joga fora, mas temos que fazer de tudo para que não se estrague as coisas. E é verdade que as coisas materiais, com o tempo, vão se deteriorar. Aí, bom, é a questão do tempo e da matéria que tudo perecerá, mas que não adiantemos isso. E, por exemplo, o espírito de pobreza. A castidade perpétua é um voto,
mas só que alguém pode, por espírito do Evangelho, se esmerar mais em guardar a virtude da castidade, sem fazer um voto, hein? Porque o voto faz com que esses conselhos obriguem baixo o pecado. Aí há um mérito a mais, mas um desmérito maior para quem não observar. Mas o espírito desses conselhos não obriga um baixo pecado, mas impele muito mais a virtude. Então todo leigo pode viver sem infringir voto, porque não constitui voto, mas favorece muito mais as virtudes. E a obediência? Aí a obediência consiste numa humildade intelectual, hein? Que hoje nós aqui na tradição temos falta. Porque assim, é conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, disse o bom Jesus. Então às vezes fica só o conhecimento da verdade. Conhecemos. Isso é protestante. Só conhecer. Mas a libertação que a verdade tem que causar em nós, que é a consequência do conhecê-la, é a mudança de vida. A conversão dos costumes. Por quê? Porque sujeitamos o nosso intelecto à verdade conhecida, à verdade católica. Agora, é hora de obrar segundo essa verdade, e ser coerente com o Evangelho de Nosso Senhor, com o magistério da Santa Igreja. E aí, quando temos uma opinião contrária, nós prostramos nossa opinião diante da verdade suprema. Então, não opinar em coisas que são definidas. Uma simplicidade de obediência em matéria religiosa. E isso serve para outras coisas também. Seria um modo de viver o espírito da obediência. Para que servem os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos servem para facilitar a observância dos mandamentos e para assegurar melhor a eterna salvação. Então é de muita valia. Se achamos difícil a observância dos mandamentos, então os 3 conselhos vão facilitar a obediência dos 10. Como? Aí vai dizer aqui, e a última questão, 514. Por que os conselhos evangélicos facilitam a observância dos mandamentos? E responde o catecismo. Os conselhos evangélicos facilitam a observância dos mandamentos porque nos ajudam a desapegar o coração do amor aos bens terrenos. Aí aqui, ao cobiçar as coisas alheias, cai por terra. O desejar a mulher do próximo cai por terra. Nos ajuda a despegar o coração dos bens terrenos, os prazeres. Aí temos o 6º e 9º mandamento guardado. As honras. Aí os outros mandamentos. 7º, 8º, 10º. E assim nos afastam do pecado. Então vemos então que o espírito dos conselhos de pobreza, obediência e castidade vão facilitar o cumprimento dos 10 mandamentos. Por isso a perfeição católica, como voto, se dá na vida religiosa. É verdade que o sacerdócio tem a sua superioridade por oferecer o santo sacrifício, mas o homem que tem os votos, ele está totalmente como um holocausto oferecido a Deus. A sua vontade foi imolada pela obediência, seu corpo imolado pela castidade e os seus bens terrenos imolado pela pobreza. Então o homem vira um holocausto. Por isso tem essa peculiaridade da vida religiosa que faz com que o homem inteiro em tudo esteja totalmente entregue a Deus, Nosso Senhor.